Olá, tudo bem com você? Vamos hoje à nossa última aula de redação. Vamos falar sobre uma questão delicada, a diferença entre gêneros literários. Qual é a diferença entre poesia e prosa? Você consegue delimitar quais são as características de uma e outra? Não é tarefa fácil, inclusive entre os teóricos, entre os acadêmicos, não é? O que se pode dizer que é sempre poema? Fácil. É uma estrutura em que se aproveita apenas parte das linhas e se busca um ritmo. É isso mesmo? Essa é uma forma de você definir a estrutura do poema, mas todo poema traz poesia? Será que a poesia só existe dentro de um poema? É isso que nós vamos buscar agora revelar juntos, né? Vamos tentar entender, não de forma sistemática e pensar que é absoluto, é desta forma e não pode ser de outra. Como eu disse, é questionável. Vamos lá. Ontem, na Via Nacional, um automóvel que ia a 100 por hora se projetou contra um plátano. Os 4 ocupantes do veículo morreram. Muito bem, você viu que a forma é a forma de um poema. Aproveitamento parcial das linhas, centralizado na folha, ótimo. Mas, se nós colocarmos esse texto em prosa, que é aquela linguagem convencional, com frases organizadas na chamada ordem lógica, veremos que não há poesia nesse texto que construímos ali como um poema. Não há preocupação com o ritmo, não há preocupação com a linguagem, não há preocupação em transformar o comum em algo diferente, em algo que encante, em algo que toque de forma subjetiva o indivíduo. Perceba que a poesia traz necessariamente um trabalho de elaboração. Elaboração de ritmo, elaboração na seleção da linguagem, para que se transforme aquilo que poderia ser objetivo e único em algo universal. Leia esse texto comigo. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pregada a cara. Muito bem, a forma parece a mesma, não é? Temos ali um poema, mas você percebe a diferença no trabalho da linguagem, no ritmo, na subjetividade, né, empregada pelo autor, na escolha de tratamento do assunto, né? Veja que ele diz, ele fala em máscara, ele fala em buscar-se, ele fala em ter se perdido. Seria possível falar isso de maneira objetiva e tocar a todos? Como fazer esse trabalho, não é? Como trabalhar a linguagem de forma a torná-la universal? Bem, procurei sistematizar, e vejam que não é de forma absoluta, mas é uma sistematização que servirá como orientação para que você consiga distinguir o que é poesia e o que é prosa. Há elementos formais? Sim, mas não só formais. Há elementos que são subjetivos. Leia essas orientações. A poesia vai trazer como características expressão subjetiva das coisas do mundo, linguagem elaborada não como expressão gramatical normativa, mas em favor do que o poeta quer sugerir ao leitor. O poema pode ou não ter rimas, métrica. As estrofes poderão ser irregulares. Há formas tradicionais que hoje já não guiam os poetas. Veja, nós conhecemos os sonetos, por exemplo, conhecemos as odes, por exemplo. Em aulas de literatura, a professora certamente comenta essas formas fixas de poesia. Hoje já não há essa preocupação em colocar a poesia dentro de um único formato. Hoje quer-se usar a palavra da forma mais livre possível. E o que é um texto em prosa? Veja lá, expressão convencional da escrita. Normalmente você escreve em prosa. A organização da linguagem é tendente a seguir as normas gramaticais. Preocupação com elementos exteriores ao autor, organizados dentro de uma coerência textual, mais centrada no objeto, no não eu. Muito bem, acompanhou aí essas orientações gerais para que você possa distinguir poesia e prosa? Veja, no seu vestibular, o que será pedido será uma dissertação em prosa, porque é muito difícil avaliar um texto em forma de poema,
Quando se pede uma poesia, é muito difícil se dizer essa poesia vale 10, ou vale 9, ou vale 8. Depende do efeito que causa naquele leitor. Tudo bem? Então você fará uma dissertação em prosa. É assim que se pede no vestibular. Um outro texto muito interessante é a crônica. E a crônica é um texto em prosa. É um texto não pedido em vestibulares para que você construa, mas há elementos que, se você souber aproveitar, trará para a sua dissertação mais originalidade, mais criatividade. Quais são esses elementos? Você vai perceber que há um tratamento diferente na linguagem. Não há aquela obrigatoriedade do formalismo que a dissertação obriga, não é? Então, tem de se usar a norma culta, sim, mas na crônica é possível haver o coloquialismo. O eu vai estar presente. As figuras de estilo podem estar presentes. Leia uma crônica comigo. Todos nós queremos ser canibais. Eu ia escrever um artigo sobre o atual canibalismo político no Brasil, sobre o campeonato de denúncias para saber quem é mais ladrão, ao som de procuradores sapateando em fitas como bailarinas espanholas, mas cansei e resolvi ir a Real Thing e escrever sobre o canibal Hannibal, criação luminosa do Anthony Hopkins, agora no filme de Ridley Scott. Cada vez somos mais como ele, no darwinismo social que se instala. Já somos mais sozinhos, mais avessos à compaixão, mais frios. Para sobreviver, precisamos não ver o sofrimento dos outros, a injustiça e a desigualdade. Queremos ser tocados pela graça da impiedade. Daí o fascínio do assassino. Nada mais atraente que a psicopatia elegante. Todos queremos ser como Hannibal. Esse texto é de Arnaldo Jabor. Essa crônica é chamada reflexiva, a partir de um fato real, que é falar de um filme, né, do novo filme, a continuação do filme O Canibal. O Arnaldo Jabor decidiu falar sobre o canibalismo na sociedade. É uma associação livre que ele decidiu fazer. Há aí comparações, há figuras de linguagem presentes, não é? Nós percebemos que o eu, logo de início, desponta. O Arnaldo Jabor assina o texto e se coloca nesse texto. Essa é a característica